Olá, eu sou Carmen Lúcia Guimarães de Matos e hoje nós vamos apresentar mais uma aula do nosso curso Método de Pesquisa e Abordagem Etnográfica. A aula de hoje é sobre instrumentos de pesquisa, o trabalho de campo. Então vamos lá. Qual é o conteúdo da nossa aula de hoje? Nós vamos falar sobre o trabalho de campo de um modo geral. Primeiro, sobre os instrumentos utilizados na etnografia. Depois, as formas de registro do trabalho de campo, as formas de análise, os tipos de participação do pesquisador, as habilidades necessárias do pesquisador no campo, o que é preciso fazer antes e durante o trabalho de campo. Essa é a primeira parte. A segunda parte, nós vamos falar sobre a observação participante, que é uma das ferramentas que se usa no trabalho de campo. Depois, na próxima aula, nós vamos falar sobre a entrevista. Vamos dar mais ênfase a esses dois instrumentos, observação participante e entrevista etnográfica. Mas hoje nós vamos falar sobre observação participante, alguns aspectos. O primeiro são os tipos de participação do pesquisador no campo. O segundo são algumas definições de observação participante importantes para nós entendermos teoricamente esse objeto de estudo. Depois falaremos sobre as possibilidades e limitações da observação participante. A partir daí, nós vamos apresentar vários slides mostrando os exemplos das minhas pesquisas no trabalho de campo. Primeiro, o loci, que é uma palavra que significa o lugar, né? O lugar que nós escolhemos, as escolas e a universidade que nós escolhemos, o lugar dos estudos que nós trabalhamos, né? A sala de aula, a escola de um modo geral, o desenho das pesquisas, como que nós usamos os desenhos das cenas para podermos entender esses aspectos, vendo que as pistas invisíveis que acontecem no campo, a maneira do pesquisador se colocar no campo, procurando as pistas das coisas que ficam meio soltas no campo, o controle dos dados, com quem está o controle dos dados, fazendo o sentido dos dados coletados, as semelhanças e diferenças no trabalho de campo e depois um exemplo com várias fotos sobre as crianças na prisão. Coisa séria, né? Criança na prisão. Nós temos umas fotos para mostrar no final. Vamos lá, então. Os tipos de instrumentos de pesquisa utilizados na etnografia, nós vamos começar com a observação participante, depois a entrevista etnográfica, o grupo focal, estudos de caso, levantamentos, documentos, histórias de vida, narrativas de experiências, registro da internet e mídias interativas, e ferramentas mistas, que você pode usar misturando vários elementos. Quais são as formas de registro, então? Vejam bem, primeiro as ferramentas, depois os registros. Os registros são as notas de campo, os áudios, os vídeos, os diários dos participantes, dos sujeitos da pesquisa, as fotos que você adquiriu durante esse processo, a geografia e os mapas mentais, né? Os documentos e pastas, como da escola, do Tribunal de Justiça, dos relatórios policiais e outros tipos de documentos. A literatura, né? Que vem dos livros, dos artigos, das teses, das dissertações, das monografias, dos memoriais, das memórias escritas, que vêm das pessoas que trabalham no campo, que trabalham com esse tipo de objeto que você está estudando. Os registros de mídia, em imagem, em música, em jornais, em documentários, em blogs, em sites e até grafites nós usamos para ilustrar o nosso trabalho. Os registros nas mídias interativas, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter e outros mais que nós usamos tão comumente hoje na modernidade, né? Quais são as formas de análise? Eu vou te falar só sobre as formas que eu uso, né? Nós podemos usar a forma manual, que é a que eu mais uso, a análise manual, mesmo lendo e relendo as notas de campo, as entrevistas, o processo eletrônico, né?
que é você usar os registros digitais e analisar o áudio, se está com um tom mais alto, um tom mais baixo, as formas de fala, as formas digitais, né, que são os filmes, e tudo misturado, né? Nós temos o software também. Antigamente se usava muito o SPSS para análise estatística também, né? Análise de conteúdo, mas também estatística. Nós usamos o Atlas TI e o NVivo, são os que a gente mais usa. O Atlas TI eu uso há mais de 20 anos. E tem o Ethnographer e outros mais que estão listados aqui no nosso vídeo, no nosso slide, né? A revisão de literatura, eu uso o EndNote. O EndNote, ele tem uma capacidade de organizar a bibliografia, você pode usar em combinação com o Word, ele é muito útil. E olha que os meus alunos lançam mão dessa tecnologia, né, desse aplicativo, o EndNote, de uma forma muito interessante. Eu tenho mais de 50 mil artigos catalogados, artigos e trabalhos bibliográficos catalogados no meu EndNote, no meu banco de dados do EndNote. E os meus alunos chamam de fast food. Por quê? Porque tudo que eles querem encontrar em termos de conteúdo ligado à minha pesquisa, eles encontram lá no mínimo 50 artigos para cada trabalho. Então, se chega um aluno querendo fazer uma monografia, eu falo, dá uma olhada aí qual o tema que você quer. Primeiro ele escolhe o tema, e depois quando ele vai buscar o tema, tem 50, 60 artigos, ele sai daqui completamente assoberbado de material, e a tese e a monografia saem mais rápido por causa disso. As mídias sociais, né? Nós temos várias mídias sociais que podemos utilizar para análise de conteúdo. Hoje, por exemplo, nós temos a Analytics, que foi até motivo de uma polêmica internacional aí, pela capacidade que a Analytics tem de juntar dados e fazer análise desses dados de uma forma muito interessante. Mas nós temos outros listados aqui, que eu não vou ler porque vocês podem ler no slide, né? Agora eu vou falar sobre as habilidades necessárias ao pesquisador no campo. Eu listei uma série delas, não vou ler todas, porque vocês podem ler, mas vamos falar sobre algumas delas. A primeira é você ser capaz de estabelecer uma relação de confiança com os sujeitos observados. Veja bem, você tem que ir desconfiando, mas eles também são muito desconfiados de você. E essa relação de parceria, de cumplicidade, é muito importante. Então você tem que desenvolver essa capacidade. Outra habilidade necessária é a sensibilidade às pessoas, aos comportamentos físicos, à aparência, ao psicológico, né? Os aspectos psíquicos, os aspectos sociais que envolvem a pessoa humana, né? Se você não tiver uma sensibilidade para olhar aquela pessoa, como um indivíduo que está ali doando aquele seu momento, aquela sua experiência, aquela sua imagem para a sua tarefa, para o seu trabalho, você não vai ser capaz de desenvolver um bom trabalho. Outra coisa é ser um bom ouvinte. Nós falamos demais, o professor fala demais. Nós temos que aprender a ouvir. E ouvir de boca calada, e ouvir, e repetir o que você ouviu para fazer sentido daquilo que você ouviu. Ter um profundo conhecimento dos procedimentos éticos, ouvir e saber que aquilo não pode ser passado para frente. Ouvir e omitir o nome do pesquisador, o nome do pesquisado, omitir o nome da escola. Quando você falar sobre ela, você fala assim, eu fui numa escola, eu pesquisei um aluno, mas na realidade usar o menos possível a identificação, porque esse trabalho de campo, ele vai ficar por muitos e muitos anos. Então você tem que ter esse trabalho, essa postura ética em todo o procedimento do trabalho de campo. Ter uma boa capacidade de memória. Olha que na minha idade a gente vai perdendo isso com o tempo. Mas os instrumentos eletrônicos, os recursos tecnológicos, estão nos ajudando a lembrar, né? A manter a memória viva.
Às vezes a gente nem quer aquela foto que a gente tirou há 10 anos atrás, mas ela está lá na internet, segurando você naquele período, naquele tempo. Então, a capacidade de memória nossa se expandiu muito, né? Primeiro com os livros, depois com a imagem, com a televisão e agora com a internet, né? Outra coisa é você ter um amplo conhecimento das delimitações físicas, dos aspectos sociais, da questão geográfica, da localização. Todo lugar tem sua história. Então você tem que ter esse conhecimento, né? Ter um amplo conhecimento também dos riscos que você está correndo quando você está naquele lugar, ou quando você convida alguém para participar das suas pesquisas. Por exemplo, toda vez que eu trabalho em pesquisa de campo na escola, eu convido um pesquisador, um professor, um diretor, um vice-diretor, para ser parte colaboradora da pesquisa, para ele ser membro da pesquisa. Isso envolve um risco muito grande, tanto para ele quanto para mim. Primeiro que ele pode desistir do trabalho e aí você perde uma parceria que você já tinha construído como procedimento. Segundo que ele pode, dependendo do assunto, ele pode até perder o emprego. E já aconteceu comigo, né? Uma professora pesquisadora que trabalhou comigo no DEGASE, que era uma instituição de ações socioeducativas para meninos infratores. Ela entrou como pesquisadora pedagoga da instituição e quando terminou a pesquisa 5 anos depois, ela foi demitida. Então, e ela tinha consciência de que ela seria demitida porque o que nós vimos e o que nós relatamos eram coisas muito sérias e a instituição não ia permitir que uma pessoa com tamanho conhecimento da instituição continuasse lá, porque ia causar um certo conflito. Complicado, né? Então temos que ter muito cuidado com o envolvimento das pessoas. Então, nós podemos afirmar que o trabalho de campo, ele envolve riscos e também envolve benefícios, né? E nós temos que ponderar quando o risco e o benefício um demanda do outro e o risco é maior do que o benefício e a gente então para de fazer aquela atividade. Eu vou dar um outro exemplo. Eu fiz um trabalho de pesquisa numa escola em 2008, aqui perto da minha casa, eu moro na Gávea, e nessa escola nós pedimos 2 professoras para serem colaboradores. Aliás, nós pedimos voluntários e apareceram 2 professoras. Depois de 4 meses de trabalho de campo, nós devolvemos para uma das professoras os vídeos com a gravação das suas aulas. E ela olhou o vídeo, olhou as imagens e falou assim, eu não estou muito bem nesse vídeo, eu acho que eu nem me reconheço nesse vídeo, eu acho que eu não quero mais participar dessa pesquisa. E depois de 4 meses de investimento, nós perdemos aquela colaboradora. Felizmente nós tínhamos 2 e ficamos com a outra. Então, eu farei só a coluna do lado direito e a coluna do lado esquerdo nós deixamos para você ler e pensar sobre quais são as habilidades necessárias. Tem muito mais outras capacidades que você precisa ter para entrar no campo. E eu sugiro que você pense em todas elas. Mas vamos passar para frente. O que o pesquisador precisa saber antes de ir ao campo? Né? Você tem que, primeiro, ter as habilidades para desenvolver o trabalho, depois ter uma previsão do que você tem que saber antes, né? Você tem que determinar, por exemplo, o contexto populacional, físico, o acesso, né, a esse contexto físico a ser observado, né? Eu lembro que uma das minhas alunas, a Paula Castro, começou a fazer pesquisa numa ladeira ali, não sei como é que é o nome, mas ali em Copacabana, uma ladeira muito difícil de subir. E tinha dias que a ladeira estava interditada pelos traficantes e ela não conseguia subir. Outros dias não. Então, quer dizer, o aspecto físico do lugar é muito importante. Nós, por exemplo, tínhamos que entrar nas prisões no Rio de Janeiro e levávamos muito equipamento de filmagem, equipamento de gravação.
E os guardas na entrada da prisão, além de revistar a gente de cabo a rabo, todo mundo, eles não deixavam a gente entrar assim facilmente. Nós tínhamos autorização de todos os juízes, nós tínhamos ficado 1 ano e meio esperando pelas autorizações. Mesmo assim, ele dava um chá de cadeira na gente durante 40 minutos até deixar a gente entrar, para ver se a gente cansava e ia embora. Mas nós continuávamos firmes, isso todo dia, toda semana, durante 2 anos. É muita perseverança. Então, você precisa determinar se você tem essa capacidade, se você está disposto a ter esse desgaste, a se envolver com essa pesquisa mesmo, porque vamos ter muitas barreiras. Determinar, por exemplo, o propósito da observação, traçar os objetivos. Hoje nós vamos observar o quê? Achei interessante aquele grupo de alunos que estavam conversando lá atrás, ou aquele grupo mais quietinho aqui na frente. Por que eles estão separados daquele jeito? Então, você tem um objetivo para ir ao campo naquele dia, você antecipar, ou então distribuir a tarefa para os diferentes observadores que tem na sala de aula. Determinar a população física e social a ser observada, né? Se é uma sala de aula, se são 2, se você vai pesquisar só um grupo da sala de aula, se você vai pesquisar a escola toda, se alguém vai ficar do lado de fora da sala e outros dentro da sala, se o objeto vai ser, se o local físico vai ser a sala do diretor e assim por diante. Analisar a acessibilidade, como eu já falei, né? Tentar definir o tipo de observador que você vai ser. Eu vou falar isso daqui a pouco, tá? As opções de observação participante, estudar com mais profundidade ou menos profundidade, os dispositivos tecnológicos, como é que você vai obter esse material, não esquecer das baterias, das pilhas, né? Das luzes, do cabo, da extensão e do caderno, do lápis, você ter tudo muito organizadinho antes de chegar lá, porque chegou lá na hora, você tem a câmera, mas não tem a bateria, o que você vai fazer, né? Eu lembro uma vez, uma amiga minha na universidade, ela veio de Universidade de Colômbia, para a minha Universidade de Colômbia em Nova York, e se transferiu para a minha universidade, a Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia. E ela queria pesquisar indígena, aliás, planejamento de linguagem indígena no Brasil. E ela então estava preparando o material que ela ia comprar para ir a campo, e isso nos anos 90, no início dos anos 90, né? E ela comprou uma série de material, um laptop maravilhoso, um gravador, e os gravadores naquela época eram maiores, né? Uma câmera e tudo mais e tal. Eu falei, não esqueça da pilha, não esqueça da pilha, não esqueça de comprar a bateria e não esqueça de um gravadorzinho pequeno pendurado no pescoço. E aí o que aconteceu? Ela foi pesquisar no Rio Amazonas e o barco afundou e ela perdeu todo o equipamento. E ela só ficou mesmo com o gravador que estava pendurado no pescoço, foi a única coisa que salvou. E as pilhas que ela tinha guardado, porque foi possível recuperar no fundo do lago. O resto do equipamento ela perdeu todo e teve que fazer toda a pesquisa à mão, né? na base do ouvido mesmo e da anotação no caderninho que ela pegou lá com os índios. Né? Então, preparar o material que você tem à mão, ou que você vai precisar no campo, é muito importante. Mas também você tem que contar com os imprevistos, né? Eu não vou ler o restante, porque vocês podem ler aqui o que você precisa ter antes de entrar no campo. Para encerrar essa primeira parte sobre o estudo de campo de forma mais abrangente, nós vamos falar também sobre o que precisa o pesquisador saber dentro do campo. Quando ele está lá, o que ele precisa saber, o que ele precisa tomar conhecimento antes de chegar lá. Né? Quando ele está lá, ele tem que ser cauteloso, educado e se aproximar da pessoa, do grupo observado,
com delicadeza, com maciez, sem ser estabanado, sem ser barulhento, sem chegar dizendo eu cheguei, né? Chega devagar, chega de mansinho, o mais invisível possível, né? Se for possível, informe e negocie a sua entrada, a sua permanência no campo, seja como participante ou como observador ou não participante, quer dizer, os tipos de participação que eu vou falar daqui a pouco, né? Como participante, como observador, você precisa ser sensível quando perguntar as coisas. Você não vai perguntar coisas indiscretas. Muitas vezes a gente observa que as pessoas têm algum defeito físico e a gente não tem que ficar perguntando o que aconteceu com você, né? Às vezes você tem uma criança que não está no seu bom dia e você deve evitar perguntas constrangedoras, né? E de preferência não perguntar nada, tá? Porque na observação participante, para você observar, não para ficar perguntando. O ideal é não pedir nada e evitar interferência. Interferência ou perguntas são o último recurso que você tem durante o trabalho de campo. As entrevistas devem ser evitadas nesse período. As entrevistas elas são um procedimento posterior à observação. Procedimento é observação e não a entrevista. Para a entrevista, nós temos métodos específicos que nós vamos ver na próxima aula. Tome nota detalhada das situações que você considera relevantes para os seus objetivos. Não deixe passar nada, porque você esquece. E aí tudo que você quer, você não lembra mais. E você, meu Deus, eu queria ter anotado aquilo, não anotei. Então anote tudo, né? Faça um memorial daquilo que você acha mais importante. Identifique claramente o contexto social dos sujeitos observados. Quando é o diretor, quem é o professor, quando é a família do aluno, o chefe, os outros. Por exemplo, numa pesquisa da Valceia, uma das minhas ex-alunas, hoje professora na Universidade Federal Fluminense, ela observou que tinha uma pessoa que ela não entendia bem qual é o papel dele lá. Um senhor, era um ex-militar, que tomava conta de tudo, tinha a chave de tudo, entrava em todos os lugares. Depois, com o tempo, ela descobriu que ele não era nenhuma pessoa da escola. Ele era simplesmente um voluntário que estava lá, que se metia em tudo, que decidia tudo. Ele era mais até do que o diretor da escola. Ele sabia mais das coisas do que o diretor da escola. Então, é muito importante você saber quem é quem, né? Para você definir qual o tipo de relato que você vai fazer sobre o papel daquela pessoa no contexto que você está estudando. Eu lembro ela me contando isso. O que eu faço com ele? Eu falei, você escreve exatamente o que você viu, né? Esse detalhe tem um forte impacto no momento de análise dos dados. Porque como é que você vai classificar, por exemplo, essa pessoa que não era parte oficial do contexto, né? É necessário também você ter uma postura, um pressuposto ético, né? Olha, eu vou trabalhar assim, lá dentro, você esclarecer bem. Eu não vou interferir na sua aula. Então não me chame para ajudar, porque eu não estou aqui como ajudante, eu não sou estagiária, né? Eu estou aqui como pesquisadora, eu não vou interferir. Não vou mexer nas suas coisas, não peça ajuda, porque eu não vou ajudar. Os gravadores, o áudio, o vídeo, posicionar de uma forma que não interfira na interação, que não chame a atenção, né? E as notas de campo devem incluir os relatos bem vívidos dos eventos, né? Das reações comportamentais e não comportamentais. Você escrever aquilo que não foi dito, mas que estava claro naquele tom mais alto de voz do professor, da pessoa que está interagindo, a postura, né, de evitar o olhar, de colocar o ombro, incluindo, não, quem fala sobre isso, eu esqueci o nome do autor, mas eu vou colocar na referência, o Adam Kindle. Adam Kindle fala que você
para você incluir uma pessoa no seu campo de observação, de interação, você muda o seu ombro. Isso nós vemos muito nas nossas festas, quando você quer evitar que uma pessoa chata chegue perto de você, você dá de ombro, né? Tem até aquela história de beijinho no ombro, tipo, eu não tô nem aí, né, para você. Então, isso é uma demonstração de que você tem formas, você tem que anotar esses processos interativos que tem a ver com a postura, com a êmica, com a ideia do sujeito se movimentar em relação ao outro na hora da interação. E você deve marcar isso. Eu tenho desenhos da sala de aula quando muda a interação, quando o aluno muda de uma cadeira para outra, de um grupo para outro, a posição do professor em relação ao aluno, e assim vai. Então, essa é uma das dicas que eu estou dando, que o pesquisador precisa saber quando ele está no campo. Tem outras mais escritas aqui no nosso slide, e você pode ler mais tarde. Então, a primeira parte da nossa aula é essa. Obrigada.